Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje, né, é a última aula, né? Na verdade, a gente adiantou aí, né? Hoje é a última aula de manutenção elétrica predial industrial, tá? Deixa eu compartilhar com vocês. Ótimo. Então, pessoal, a gente já na primeira, na segunda e na terceira aula, nós já falamos das três atividades, inclusive, né? O material extra aqui, né? Aí eu vi aqui que nas atividades, né? Tanto a atividade 2 aqui, por exemplo, ó, já foi. A gente falou só sobre a SSM, essa daqui, ó, a final 01, tá? A da lavanderia. Aí lembra que lá no material didático, eu até passei, né? Aqui, ó, olhando aqui na arquivos da atividade 2, ó, eu passei os diagramas, né? E as duas SSM. Aí lembra que eu só cobrei a SSM 01, tá? Que é do transformador. A da lavanderia eu não cobrei, lá na, embora lá na, como é que fala? Na situação de aprendizagem aqui, ó, peça para você fazer tanto da 01, né, do final 01, que é a 201, 70, 101, né, quanto a 201, 70, 102. Só que aí não tinha o material, eu pedi para vocês fazerem apenas lá da primeira SSM, né, da primeira solicitação de serviço. Daí eu vou aproveitar aqui, né, como a gente tem uma aula extra aí, a gente vai falar, né, da atividade da segunda parte da atividade 2, tá? Lembrando aqui, ó, na web aula 3 aqui, ó, lá do dia 25, a gente falou do plano mínimo de manutenção. Eu até, ó, deixei ele disponível aqui para vocês. Esse plano, viu? Ele é um material que ele é de domínio público, tá, pessoal? E é necessário, né, para você fazer esse relatório aqui, esse plano mínimo, você tem que utilizar o material orientativo aí da ANEEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? Então, vou até pegar aqui que eu utilizei na aula passada da análise. Inclusive, pessoal, o no item 8 aqui, ó, que como que eu elaborei, né? Só recapitulando da aula passada, né? O plano mínimo de manutenção. Deixa eu abri-lo aqui. Eu elaborei ele baseado, né, em conformidade. É assim que a gente fala, né? Não interessa se você, não, professor, só porque o senhor é engenheiro de segurança, o senhor tem essa linguagem próxima da linguagem jurídica. O ideal, pessoal, é que você, futuro eletrotécnico aí, já está, como se diz, quase já fazendo a transformação aí completa aí em eletrotécnico, tecnólogo em eletrotécnica, engenheiro eletricista, né? Qualquer área, até essa parte, mas não tão elaborada quanto é aqui nesse curso, né?
mas até essa parte aqui de documentação, em aulas anteriores aí, a gente viu lá em projeto, foi em projeto predial, né? Sobre documentações, sobre relatório técnico, né? A gente fez eu orientei vocês no relatório técnico, no simples, para vocês entenderem a ideia. Depois eu forneci um relatório técnico como um profissional ele realmente faz, né? Então, todo esse texto aqui eu tirei, né? O plano mínimo de manutenção é o mínimo necessário de manutenção que tem, no caso aí, o Hotel Eco Resort, né? Então, na aula passada a gente falou disso. Inclusive, a gente falou do item 8 aqui, ó, da subestação, né? Que é o que eu cobrei de vocês, e agora da lavanderia, né? É, eu não cobrei, tá? Tanto que eu dei a ideia para vocês aqui na aula passada, né? Como que vocês vão colocar o da lavanderia, né? Por exemplo, equipamento, você tem pontos de força, né? Pontos de força geral, tem ponto de força, por exemplo, aqui as de 220 tomadas de 10 amperes, né? O padrão do predial é de 10 amperes. Nós temos também as tomadas de uso específico, que são as máquinas de maior potência da lavanderia. Por exemplo, a lavanderia tem máquinas aí acima de 1.100 volt-ampere de potência aí, né? A gente já considera na potência aparente. Então, eu comentei isso na aula passada. Por isso que eu forneci esse material, porque você elabora ele em conformidade, né? Em conformidade com esse anexo aqui do Plano Mínimo de Manutenção da Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? E daí, só para a gente complementar, né, para não ficar jogado aí, né, como a gente não teve muito tempo, por isso que eu só cobrei, inclusive não tinha material aí, eu coloquei, né, pedi para o Atos colocar o material, ele colocou para vocês, né? Então, hoje, nessa aula de fechamento, eu vou falar, abordando aqui o plano mínimo de manutenção, né? A parte aqui da lavanderia industrial, né? Aí lembrando que eu fiz referência aqui, ó, lembra na aula passada eu falei, olha, aqui está referenciada a lavanderia porque o plano inicial da tarefa é esse. Eu até fiquei com medo de não dar tempo, mas graças a Deus deu tempo aqui da gente conversar sobre isso, tá bom? Vamos lá. Vamos na parte, o que seria a parte 2 da atividade 2 para vocês entenderem, né? Já vou lá na análise, né? Lembrando que é a mesma folha, viu? Da atividade 2, né? Seria a mesma folha de tarefa, né? A diferença é que não é a OS, não é essa OS aqui, e não é a 01 aqui, ó, que a gente comentou lá na aula. Vai ser a outra solicitação de serviço de manutenção, usando o mesmo documento. Eu vou comentar tudo aqui, tá? Que a atividade 2 ela foi desenhada aí, se vocês, né, acompanharam aí no SCORM, né, na plataforma, ela foi desenvolvida para você fazer duas etapas a atividade 2, né? Por isso que eu só cobrei uma. Vou pegar aqui a SSM, a segunda SSM, tá? Vou dar um zoom aqui para melhorar aqui. Ó, essa aqui, ó, tá vendo? Ó, SSM diferente, né? O final 2 aqui. E o plano mínimo de manutenção, ó, tem essa, né, faz a referência a essa SSM, né, essa solicitação de serviço de manutenção, nesse cronograma aqui, ó, mostrando os equipamentos, o local, né, que tipo de manutenção que é feito, por exemplo, aqui na lavanderia industrial,
e a periodicidade baseado aqui no plano mínimo de manutenção, né, que a gente encontra aqui, esse aqui da ANEEL, tá? Agora, deixa eu ir lá para a análise da atividade 2, né, a da lavanderia, tá? Já vou utilizar ela aqui, ó, que a SSM2 aqui, pessoal, né? Vamos pegar o contexto aqui, né? Ela foi feita pelo Wilson, né? O Wilson Nunes, lá do setor de lavanderia, era até o Danilo, que era do setor ali não era da subestação, não, era quer ver? Lá do setor de manutenção, né? Isso mesmo. Então vocês vão fazer, essa aqui vai ser até mais rápida, né, pessoal? Isso aqui é para complementar, viu? A atividade 2, caso você queira fazê-lo aí, né? Mas assim, eu não estou cobrando essa parte justamente porque nesse ponto aqui vocês foram prejudicados, tá ok? Então, o nome do requisitante, Wilson Nunes. Lembrando que muitas dessas requisições aqui, dependendo da empresa, elas são hoje em dia digitais, né? Essa aqui, requisição que ela, de certa forma, é digital, né? Porque é um arquivo, né? Você pode errar, você pode refazer, porque ele está aqui no editor de texto e tal, né? Mas tem algumas que são formulários, e aí você entra no app ali, né? Ou no celular, ou no tablet, ou até ali no sistema de gestão da empresa, e aí você só preenche os campos, tá? Às vezes você preenche ele digital, tá? Em alguns casos, antigamente, por exemplo, na vara do trabalho, por exemplo, o engenheiro de segurança, acredito que para o técnico de segurança deve ser do mesmo jeito, né? Você recebe a gente faz, e geralmente engenheiro de segurança, você renova o cadastro todo ano. Daí você tem acesso a um login, uma senha semelhante ao que a gente tem no CREA, ao que vocês vão ter no CRT, né, no Conselho Regional aqui, a região de Goiás, né, dos técnicos. E é um login, uma senha, você entra, né, aí vão ter as análises trabalhistas, os processos que você foi designado aí, né, o juiz, primeiro ele manda para, né, para saber se você fulano de tal, engenheiro, eletrotécnico e por aí vai, né? Aceita, né? Esse pleito, né? Esse pleito não, essa empleita, né? Aceita esse serviço. Daí você, né, responde que sim e faz sua requisição de honorários, né? Que pode, o do serviço gratuito, a última vez que eu vi, girava em torno de R$ 1.000 aí, né? Por processo aí, né? Eu acredito que deve ter aumentado mais aí, já tem um tempinho aí, até um ano e pouquinho aqui que eu não, né, não tô nessa análise de processo trabalhista, né? Tô ocupado aqui com outras coisas. Então, aí você faz a requisição, aceita ou não, e daí você vai gerar a ART, né, ou RRT, no caso da Eletrotec. É, essa RT é relacionada ao serviço de segurança do trabalho, né? O serviço, ou então o serviço de você é o responsável técnico pelo reclamante ou pela reclamada, você é a referência, né? A referência ali no caso ali do reclamante, da reclamada, para comparar com o seu serviço ali, existe isso também, né? Eles têm um nome especial, né? Desculpa, gente. É paradigma, né? E aí esse paradigma
Ele seria a referência, por exemplo, o que que um eletricista faz numa determinada função na empresa. Desculpa aí, gente, o negócio. De repente aqui comecei a espirrar. Então, você como paradigma, como referência, né? Você vai mostrar que você faz determinado serviço, faz a montagem de um quadro, e como você tem experiência, né? Você demora um determinado tempo. Vamos supor que você é muito experiente, dependendo do tipo de problema, você demora ali 1 hora, né? 10 minutos, aí dependendo do serviço, né? Então você vai servir de referência em função daquela reclamação trabalhista, né? Para saber se o reclamado, né, o reclamante também, né, se ele está fazendo serviço, né, de forma adequada, em conformidade com os padrões da eletrotécnica, da engenharia e por aí vai, dependendo da reclamação aqui. Então, hoje em dia é tudo automático, é formulário mesmo. Aí, antigamente, quando você fazia isso, você fazia, o pessoal fazia assinatura digital, né? Hoje em dia a gente tem aquele serviço lá do ponto .gov, né? Mas eles também têm um serviço que você faz RT lá no site do Conselho Regional dos Técnicos da sua região, né? Faz seu login, sua senha, faz RT, aí você carrega o documento, assim como a gente faz lá no ponto .gov, né? Você carrega o documento, aí lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego, lá onde você entra, que você acessa, né? Da vara do trabalho, ele faz assinatura digital, sem a necessidade de você assinar de próprio punho, tá? Então isso já acontece há muito tempo. Antigamente a gente assinava, imprimia, assinava, escaneava e fazia o upload, né, desse arquivo lá para o pro processo trabalhista, né, que o pessoal chama de juntada, né? Ele seria juntado ao processo, a RT que você, né, fez a análise do serviço, você acompanhou, respondeu os quesitos, né, que são perguntas vamos supor que você está do lado da reclamada, né? Esses quesitos você responde e também você faz perguntas no lado do reclamante, né? Você responde um, né, do reclamante e você envia um, né, para o reclamado aí, né? Beleza. Então é isso, pessoal. E basicamente é o preenchimento aqui, ó, o número da solicitação de serviço que vai evoluir para uma OS, né? É, inclusive, eles vão ter o mesmo número, né? A diferença é que essa SSM, nessa solicitação, ela vai virar um serviço. Inclusive, esse serviço aqui, pessoal, ele pode ser até tanto a OS quanto a SSM, elas podem estar no mesmo documento, como eu mostrei anteriormente para vocês, tá? Então, nome, o ramal, né, da sala que o Wilson lá fica, né? Qual o equipamento, né, a tag, o local que será realizada a manutenção, ó, a bomba d'água, né, no reservatório de água no nível inferior no painel de comando. Porque qual que era o problema, ó? O setor informou que estava sem água, né, a lavanderia, no reservatório superior, né, ó, já colocou aqui, então tem dois aqui. Porque tem uns que tem uma única boia, né, aí não tem dois sensores. Pois um dos funcionários tentou acionar a bomba d'água para retirar a água do reservatório inferior, que funciona apenas com acionamento manual de comando. É mais ou menos o seguinte, é como se fosse um prédio, tá? É como se fosse num prédio aí, pessoal. No prédio aqui, ó, você tem um reservatório inferior, né, de água aqui.
ou então a água vem direto da alimentação da rua. Aí você tem a motobomba aqui, ó, que alimenta o reservatório inferior, nesse caso aqui, né? O reservatório enche, ela para de alimentar. Daí vai ter uma motobomba aqui, ó, para levar uma de recalque para levar água para o reservatório superior. Porque do superior é que essa água vai descer aqui, tá, pessoal? Ela vai descer e alimentar todos os pontos de água aqui, né? Todos os hidrômetros, né? Desse cliente aqui, se fosse um prédio, tá? No caso aqui, o da lavanderia, né? Aí, às vezes, o reservatório superior é um reservatório tipo taça, o inferior é simplesmente uma caixa d'água aqui que enche. Então, ó, para retirar água do reservatório inferior, que funciona apenas com acionamento manual no painel de comando, e a mesma não funciona, né? Então, necessitamos com urgência solucionar esse problema para que o setor volte a operar novamente, e também que seja implementado no painel, né, de comando da bomba o acionamento automático. Então, é duas coisas, né? Voltar a funcionar e fazer a automatização do painel inferior aqui, né? É para evitar que o funcionário, né, tenha de se deslocar todos os dias para verificar o nível do reservatório inferior, né, o que não tem sentido aqui, né? Então é um acionamento manual, né? Deve ser uma partida direta aqui, aí ele vai, né, enche aqui e aí provavelmente não tem nenhuma boia aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Não tem um sensor. Você pegar aquela boiazinha que a gente usa lá no laboratório, lá, né, que parece um cantil de água, já soluciona esse problema. Problema esse que a gente já viu lá em projetos elétricos prediais. Tranquilo? Então, pessoal, descreva detalhadamente, né, aqui é de forma sucinta, né, o serviço. Verificar a chave de nível, eu li aqui e interpretei, né? De nível mínimo do reservatório inferior, a bomba d'água, né, para ver o que está acontecendo, e o painel de comando. Após solucionar o problema, implementar o automatismo, né, automatizar o acionamento da bomba d'água, no caso aí, né, a do painel inferior, né, do reservatório inferior, visto que a do superior aqui, né, funciona bem, mas é sempre bom você dar uma olhada lá. Aí eles fornecem também, por isso que eu. Deixa eu ver se é esse aqui, diagrama funcional. É esse aqui é o da lavanderia. Isso aqui que foi o diagrama elétrico aqui, ó. É apenas uma bomba aqui. Tem um autotransformador aqui para a parte de. Aqui é a parte de potência, né? A parte de comando. Deixa eu ver, frontal do painel. Botão de ligar, o botão de desligar aqui. Tem a chave de nível aqui, ok. Beleza. Então, pessoal, você tem que fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver. Como que a gente vai fazer esse automatismo aqui, ó? Essa solução aqui, tá, galera? É clássica aqui, ó. Vai continuar aqui com a ligação, né? Proteção aqui pelo fusível, tá? Só que aí vocês vão utilizar uma chave de 3 posições, né? Ah, professor, nunca vi essa chave. Vou mostrar aqui para vocês aqui.
Aqui, ó. Chave de 3 posições. Ah, ó, essa daqui. Ó, essa daqui tá perfeita aqui, ó. Seletora. Última vez aqui, ó, comprei uma. Essa daqui, ó, é mais cara aqui, serve para outras aplicações, tá, pessoal? Essa aqui de 3 posições aqui, ó, já tá passando de bom aqui, ó. Então é dessa daqui que eu tô falando aqui, ó. No diagrama unifilar aqui, ó, tá? Chave de 3 posições. Basicamente, a chave de 3 posições, você tem o desligamento para manutenção, né? Que seria no meio, né? O manual, o acionamento manual, né? Ah, eu quero ligar a bomba agora, mesmo o nível estando no máximo ali. Quero ligar agora, né? Eu quero porque eu quero testar, tá? E a outra posição, né, que seria, né, do lado direito aqui, né, seria o automático, né? Ou seja, no manual aqui, ó, eu só tenho o botão, né, o botão de ligar, né, e de ligar aqui e desligar lá no painel, né? Tem um selo aqui, ó, partida direta, tá? É, o, no automatismo, você coloca o nível mínimo superior e já tinha o inferior já estava aplicado, tá? Então, no automático, né, na hora que a boia, né, o nível superior ali, ele atinge ali do reservatório, no caso não é o nível superior de uma caixa, não, né? O superior do reservatório superior. Então, basicamente, você utiliza uma boia apenas, né? Não precisa de 2 sensores, tanto no inferior quanto no superior, tá? Então, ó, pegar o diagrama funcional do painel de comando, verificar se tem água no reservatório inferior, verificar se tem tensão no painel de comando, um checklist aqui, tá? Da bomba d'água, nos terminais de saída para a bomba, ó, os bornes 4 e 5 aqui, ó, alimentação do comando, né? Verificar se o relé térmico foi atuado, né? Às vezes deu um curto-circuito, uma sobrecarga ali, o relé térmico ele entrou em ação, tá? Como tem água no reservatório, né? Se tiver, né? Verificar no painel de comando se a chave de nível está fechando o contato para alimentar o contator 1 aqui, né? Verificar se no primeira situação tem apenas o manual, né? Verificar se o selo está feito corretamente, tá? Na primeira posição ela tá ligada aqui, né? Tá o selo feito com normalmente aberto, porque na hora que você liga ele, né, manualmente aqui, né, a botoeira, o normalmente aberto, né, os finais 3 e 4 aqui vão ficar fechados, né, para fechar o selo e o reservatório, né, o do nível é, o reservatório inferior aqui, ele começar a bombear caso, né, ele não esteja cheio, né? E também para bombear, né, também o do superior também, caso ele esteja precisando, tá? Então ele faz isso em cascata. Verificar se o relé térmico foi atuado, beleza, já falei, né? Como verificar se o painel de comando, né, se a chave de nível está fechada no contato para alimentar o C1 aqui, né, a bobina, né? Verificar se a tensão entre os bornes é 5, 6, é, 5 e 7, né? O da alimentação de comando aqui e o do painel aqui, né? O 5, cadê aqui, ó? O 5 aqui, ó, a parte
Aqui, ó. 5 tá bem aqui, ó. O Borne, né, que interliga aqui é o 5, né? E o 7, essa interligação aqui, ó, tá? E o 5 e o 8, 5 e 7 aqui, ó, ele vê se o normalmente fechado aqui, o aberto tá em continuidade aqui, né? E o 5 e o 8, verificar a alimentação aqui, né? Você aciona aqui o painel aqui, vê que não está ligando, né? Vê se o selo foi feito. Provavelmente não, ou tem um problema, né, no selo aí do contator, dependendo até você tem que trocar os contatos auxiliares aí, né? Se for um contator que ele tem ele extraível, né? Tem que ver isso. Verificar se a tensão no contator C1, né, verificou que está funcionando, né, entre o 5 e o 8 aqui, por exemplo, né, se ele está acionando aqui, né. Aí o próximo passo é ver se tem tensão na bobina, né, verificar o estado do contator, se ele está ok, se está com alguns vícios, está com marca aí de queimado aí, né, é sempre bom. Após verificar e identificar a falha no painel de comando e encher o reservatório superior, deverá implementar a automatização, né, do acionamento da bomba d'água, conforme o solicitado, né, para levar a água para o painel superior, tá? Então aqui, ó, pelo que eu vi aqui, né, tem um nível tanto com acionamento manual, né, depois, né, você vai fazer o automático, né? E ele já, o do inferior aqui, né? Ele só acionava manual. A gente coloca o automático aqui também, né? Isso colocou em paralelo os contatos aqui, ó. Ah, atualizar o diagrama funcional, né? Para um diagrama igual a esse aqui que vocês estão vendo. É, incluindo automatização, que é essa daqui, né? Do acionamento da bomba, da água, conforme solicitado pela lavanderia, né? Então, o equipamento sim estava parado, né? Porque não estava funcionando, né? O tipo de manutenção corretiva, só que não planejada, né? Aconteceu, né? Não tinha água, eu tinha que ir lá resolver, né? Que mais aqui? É, os materiais necessários, né? Uma chave de nível para instalar no reservatório superior, né? Para fazer o automatismo, né? Uma chave de 3 posições, né? Com automático, manual desligado, né? Para instalar no painel de comando. Um cabo, né? Para interligar fazer a interligação do comando e da chave de nível, né? E da parte do comando e da chave de nível aqui. Os instrumentos, né? Um multímetro, essa chave estrela que é a chave Phillips, fita isolante, por exemplo, chave estrela, né? Essas ferramentas aí, o ideal são ferramentas blindadas aí, né? São para serviços elétricos aí, né? Geralmente, aquela parte da chave de fenda aqui, que geralmente o metal é exposto, né? Ela tem um plástico aqui, só a ponteira dela é que não é isolada, né? Os EPIs necessários, né? O capacete de segurança, o óculos, dependendo se esse reservatório for mais alto aí, né? Você tiver que fazer um trabalho à altura, o capacete, ele tem que ter a jugular, né? Luva isolante, né? Com a classe de tensão para BT, né? Baixa tensão. A roupa, né? Com um tratamento anti-chama, isso é padrão para o eletricista, né? E o calçado de segurança, né? Com um CA adequado aí para eletricista. Os profissionais aí, né, envolvidos aí nessa tarefa. O setor de manutenção, que foi você que foi lá fazer a manutenção, né? E o setor de lavanderia, o operador que solicitou lá o seu Wilson, deixa eu ver. Wilson Nunes.
Então, descreva os riscos, né, envolvidos aqui nessa atividade, né? O choque elétrico, né, para a gente não tirar zero, né? Durante os testes e instalação no painel de comando da bomba d'água e risco de queda em altura durante a instalação da chave de nível no reservatório superior, né? Igual eu falei, trabalho em altura, né? Então, você tem que, inclusive, se é um trabalho à altura, aí você tem que fazer o devido treinamento, né? Então, o ideal é que você tenha NR10, que você tenha o CEP e que você tenha o treinamento aí de no mínimo 8 horas aí, dependendo aí onde você trabalha, pelo menos 8 horas, da NR35 aí, tá? Então, autorização, se coloca a data aqui, eu nem lembro, deixa eu ver qual que é a data aqui. Então, vamos colocar aqui, né, em conformidade aqui, a 16/8/2017. Na verdade, todos são a mesma data aqui, deixa eu... Geralmente, aí quando é assim, né, que é digitalizado e tal, é o próprio log, tá, deixa eu... Ah, agora deu certo aqui. É porque na hora que eu fui elaborar aqui, né, essa folha aqui, né, de resumo, ver se tem imediata aqui, pior que não tem. Beleza. Então é isso, pessoal. É, Voltando aqui, né? Então essa aula aqui, né? Essa web aula 4 aqui, foi mesmo mais para fechamento, né? Inclusive, quando eu fiz o primeiro fechamento, que ela não estava nem prevista, né? Aí depois que eu vi aqui, eu já estava já com a cabeça, ó, para vocês terem uma ideia. Eu tinha planejado já a aula de hoje para a gente iniciar manutenção elétrica, projeto, isso aqui, ó, manutenções e operações do CEP. Aí depois é que eu revisei aqui o final aqui da UC, né? Eu falei, uai, o final é hoje, então não começa hoje aqui o manutenção e operação do CEP, não. Eu estava achando que ela iria iniciar hoje, que ela inicia amanhã. Aí eu fiz as correções aí, mas em tempo, né? Deu pra gente cobrir até o. Por isso que as 3 aulas a gente fez correndo aqui, né? Porque aproveitou cada uma delas aqui para a gente fazer análise de cada atividade, né? Então, como a gente teve essa aula extra aqui que não foi programada aqui, né? Eu achava que essa de hoje já seria de manutenção e operação do CEP, né? Daí eu fiz a correção antes da gente iniciar aqui e deu tudo certo, tá? Não se preocupe, manutenção e operação do CEP realmente é uma disciplina bem rápida mesmo, mas assim, as 2 aulas são suficientes para a gente, né, falar não só da teoria, né, mas também fazer análise da atividade, tá? Caso necessite de uma aula extra, né, eu sempre, né, faço uma aula extra aqui para vocês e entrego, né, como se diz, desde o início do curso, quando eu assumi, né, lá do professor Paulo, essa turma aqui, né? Então, eu fiz isso, né? Não vai ser agora, né? Como se diz,
no frigir dos ovos aí que eu vou deixar de fazê-lo, tá? Então é isso, pessoal. Essa aula vai ficar disponível aí até amanhã, né? Me envie aí, eu vou aproveitar e dar uma olhada depois aqui, né? Eu, eu deixei um pouquinho aqui a gravação, gravação ficou mais curta, né? Que eu estava numa reunião. Mas aí, como hoje era a última aula, né? E eu lembrando, né? Já estava com a cabeça da outra disciplina, né? Aí eu lembrei, né? Falei, uai, como a gente não, para a gente diminuir o tempo, a gente tirou a lavanderia, né? Eu vou mostrar para eles como é que é, né? O, a parte aí da ordem de ser, a segunda parte, né? Que seria o da lavanderia aqui, né? Então. Ele gerou, né? Só fechando aqui, né? Ele gerou aqui, ó, na lavanderia você tem pontos de força e ponto de iluminação, né? Então, geralmente, o preço geral aqui, né? É o geral, específico também, ó, no caso aqui, ó, de manutenção ou substituição de tomadas, mensal ou por defeito, né? É bom todo mês você dar uma olhada, ó, realizar a troca ou corrigir defeito elétrico, mensal ou em virtude do defeito, né? Realizar manutenção nos condutores ou substituição de cabos, né? Por exemplo, eu coloquei uma máquina nova, né, uma lavadora nova aí, e os cabos não suportam, né? Os cabos não suportam, ou então o disjuntor, né? Até o cabo suporta, mas o disjuntor ele já começa a desarmar, né? Então você vai trocar o disjuntor e vai fazer essa atualização. Então é bom dar uma verificada ali, né? Uma inspeção visual, inspeção por ensaio mensal. Já os painéis de comando já seria interessante, né? Quinzenal, né? Inspeção visual e análise termográfica, assim como lá na subestação, beleza? Só fechando essa última parte aqui, lá da atividade 3 aí, que ficou em aberto. Então é isso, pessoal. Vou parar o compartilhamento aqui. Deixar aqui né, próxima aula, né, próxima semana, a gente já vai estar em manutenção e operação do CEP, tá bom? É uma vocês bem rapidinha, né? Mas vai ser o suficiente para a gente ter todas fazer análise das duas atividades, tá? Beleza, pessoal. Ficam com Deus. Vou parar aqui a gravação, né? E até a nossa próxima web aula.